aí galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras no mês de outubro. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. E é claro, se você se interessar por algum dos livros que eu mencionar aqui e quiser comprar, por favor, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando livros ou qualquer outro produto com os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a financiar o canal com uma pequena parcela da sua compra sem pagar nenhum valor a mais por isso. Então essa aí é uma forma de vocês patrocinarem o meu trabalho sem gastar nada a mais. Então, muito obrigada! Durante o mês de outubro inteiro estava acontecendo a maratona literária de Halloween, organizada pela Melina Souza. Eu fiz vídeo de TBR, vocês até brincaram lá. Eu não lembro agora se o comentário brincando foi que era pouca coisa ou comentando que tanto de coisa, não lembro, mas assim, eu entendi o deboche, porque eu sempre coloco na minha TBR muito mais livros do que eu leio normalmente para ter ali uma liberdade de escolha. Eu li 3 livros inteiros, na verdade um foi metade, minto, um foi metade porque eu já estava lendo no mês anterior, já estava lendo em setembro, então eu li 2 livros inteiros, metade de um e metade de outro, vamos considerar assim, vou mostrar pra vocês. Minha primeira leitura concluída no mês de outubro foi Meninas Selvagens, da Harry Power. E assim, gente, eu tava com muita expectativa nesse livro, porque aqui na capa tem escrito o seguinte: um terror feminista em meio a uma epidemia. E aí, assim, essa frase fez com que eu gerasse uma expectativa no livro que fosse ser uma literatura feminista. O que não é. Tá? Não é. É um livro com mulheres. Já saiu resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards pra quem quiser assistir. Lá eu explico um pouco melhor e dou até exemplos de outros livros que eu considero leituras feministas. Explico lá melhor por que que eu não considero esse livro feminista, tá? Assistam lá a resenha se vocês ficaram interessados, porque lá eu explico melhor. E assim, terror, ele até tem elementos de terror, mas ele não me deu medo. Então assim, eu identifiquei os elementos de terror nessa história, mas ele não é um terror assim aterrorizante, vamos dizer assim. Ele tem aqueles elementos que livros de ficção científica desse estilo geralmente têm, que é pra gerar uma tensão e gerar um medo no leitor. Mas feminista esse livro não é, e por causa dessa frase a minha nota pro livro diminuiu assim consideravelmente. É claro, em termos de escrita, eu gostei, mas a autora ainda tem muito que evoluir. É o primeiro livro dela, então assim, teve algumas coisas da escrita da autora que também me incomodaram um pouco, mas não é um livro ruim. Eu só acho que essa frase, né, taxando, né, categorizando o livro como feminista atrapalhou, porque gerou uma expectativa em mim e em várias outras pessoas que leram a história e não gostaram, de que ele fosse ter coisas que ele não tem. Na verdade, ele vai até no oposto disso. Então assistam a resenha que lá eu explico o porquê que eu não acho que esse livro seja feminista. O segundo livro lido inteiro no mês de outubro foi O Médico e o Monstro. Também já saiu resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards. E assim, gente, eu gostei, tá? Não é um livro assim espetacular, mas tá, me divertiu, cumpriu a proposta dele. Embora algumas edições tenham muitas páginas, né, da Dark Side eu acho que tem umas 300 e poucas páginas, a história mesmo é um conto curtinho. Então nessa edição que eu li, ele tem 80 páginas, que é a história em si. Assim, eu me surpreendi, eu acho que eu tava esperando algo mais no estilo de Frankenstein, embora eu não tenha lido Frankenstein, mas é aquela coisa, né, essas histórias clássicas, em algum momento a gente já esbarrou com elas em alguma outra adaptação, em alguma outra versão, ou a gente já ouviu alguém falar sobre. E não é assim, ele tem ali a mesma linha de Frankenstein, ou do que eu imagino que seja Frankenstein, mas não é igual, tá? Eu imaginei que fosse igual. E assim, esses livros de terror clássico, os autores descrevem muito, com riqueza de detalhes, né? O Bram Stoker faz isso em Drácula, por exemplo. E O Médico e o Monstro, o autor vai fazer isso também. Só que ele descreve muito a aparência dos personagens. É uma coisa que eu até comentei na resenha, que se o livro fosse escrito hoje,
eu acho que isso não passaria como algo positivo, assim. Eu acho que até algo pra gente problematizar, assim. Ele usa a aparência das pessoas pra marcar muito a diferença entre o bem e o mal. E o mal, é claro, né? Vai ser o cara monstruoso, corcunda, que as pessoas sentem aversão. Então, assim, na época isso passava, porque, né? Na época as pessoas provavelmente acreditavam nisso. Mas hoje em dia, eu acho que se o livro fosse escrito hoje, isso não passaria de forma nenhuma, né? As pessoas iam cair matando em cima. E foi algo que me incomodou também numa certa medida. Que eu acho que é algo que talvez a gente não problematize tanto quanto deveria. No vlog de leitura de setembro, eu falo que eu ia concluir no primeiro dia de outubro Memórias de Sherlock Holmes, que é o livro de contos que tem nesse meu segundo volume aqui do box da HarperCollins que eu tenho. Só que na verdade eu concluí mesmo nos 2 últimos dias do mês de outubro, tá? Eu gostei mais dos contos desse livro aqui do que eu gostei do outro livro de contos que eu li, que se eu não me engano é As Aventuras de Sherlock Holmes. Eu nunca lembro o nome desse outro livro de contos quando eu vou falar, vou deixar escrito aqui na tela. E assim, ele foi publicado em 1894 e o outro livro que tem aqui, que é um livro de já um romance, é O Cão dos Baskerville, que foi publicado em 1902. Eu estava lendo na ordem de publicação, mas ano passado eu queria resenhar O Cão dos Baskerville, né, no mês de outubro, e aí eu li ele antes e li Memórias de Sherlock Holmes, que é anterior, né, esse ano. E assim, eu lembro do começo dos Cão dos Baskerville, e o último conto que tem aqui, em Memórias de Sherlock Holmes, é o primeiro conto em que, a primeira história que de fato o Moriarty aparece. Pra quem não sabe, o Moriarty, ele é tido como grande inimigo do Sherlock Holmes. E ele aparece assim, em várias adaptações do Sherlock Holmes, aparece o Moriarty. Assim, ele é uma figurinha carimbada, acho que tanto quanto o Watson, né? Tem que ter o Moriarty em todas as adaptações. E ó, a primeira história que ele aparece. E o final do conto, o problema final, que é o conto que ele aparece, eu fiquei meio assim, sem entender. Porque o livro seguinte já é O Cão dos Baskerville, não condiz com o final do conto, do problema final. Então eu depois vou até pesquisar, porque eu tô lendo, apesar de eu ter feito essa inversão, mas eu estou lendo na ordem de publicação, né, que tem aqui atrás, informando pra gente poder fazer a leitura. Eu vou pesquisar pra ver se essa é a ordem que o Arthur Conan Doyle recomendaria que a gente lesse, porque sempre tem isso, né? Às vezes o autor escreve os livros depois, mas na história ele vem antes. As Crônicas de Nárnia, por exemplo, tem isso. Então eu vou pesquisar, porque assim, alguma outra história precisa explicar o final desse conto, sabe? E O Cão dos Baskerville, isso não é explicado, já começa em outro contexto. Então eu fiquei meio sem entender. Depois eu vou pesquisar mais sobre, porque fiquei confusa, né? E quem sabe no futuro isso vire um vídeo aqui pro canal, quando eu terminar de ler tudo, né? Eu conto pra vocês aí se tem uma ordem correta, tá? Me cobrem esse vídeo, hein? O último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma leitura em andamento, que é Os 12, do Justin Cronin, segundo volume da trilogia A Passagem. Já tem resenha do primeiro volume da trilogia aqui no canal. Vou deixar o vídeo nos cards pra quem quiser assistir. E assim, quem já acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu, assim, me apaixonei completamente pelo primeiro livro. Eu adorei. Assim, é uma história interessantíssima. E aí eu coloquei os 12 na minha lista de 12 livros para ler em 2020. Eu queria ter lido ele logo no começo do ano, mas eu acabei demorando e tal. Aí eu achei que seria uma boa ideia ler ele em outubro, né? Já que também é um livro grandinho. Embora seja bem menor do que o primeiro, mas é um livro grande. E, gente, eu me surpreendi com a forma como o autor tá narrando esse livro. Porque, assim, o primeiro livro, ele termina de uma forma que a gente fica completamente desesperado, né? Aí ele começa esse livro 5 anos depois do que a gente viu no primeiro, e ele conta algumas coisas que eu tô meio preocupada. Só que o que ele faz? Ele conta esses 5 anos depois, começa com a Amy falando lá algumas coisas, e aí ele para e volta. Vai contar o ano 0 da epidemia que a gente viu começar em A Passagem. E aí ele vai pegar e vai fazer uma coisa que eu acho muito legal, que ele vai contar, assim, o primeiro ano
epidemia, né? Por enquanto eu tô chamando de epidemia, porque ele ainda não deu outros detalhes a respeito pra saber se isso foi pro resto do mundo. E ele vai contar de outros personagens, porque no primeiro livro a gente acompanha isso muito pela perspectiva da Amy e do agente que tá tentando salvá-la, né? Aqui ele vai contar histórias de outros personagens, e tem até personagens aqui que tem relação com personagens que a gente viu em A Passagem, o que é muito, muito legal. Então a história não tá tão desconexa assim. Então eu tô gostando bastante. Talvez eu esteja gostando menos do que eu gostei de A Passagem. Eu espero que o autor não esqueça muito de contar o que aconteceu com os personagens que a gente termina a história acompanhando. Por quê? Eu me afeiçoei muito a eles, então assim, eu espero que o autor não fique muito nisso, contando o ano zero dessa epidemia e volte pra contar sobre os personagens que a gente terminou acompanhando. Gente, tá rolando uma motosserra, tá? Então assim, se tiver um barulho no fundo, releve. E assim, o que ele tá fazendo é alternar, tá? Ele começou contando esses 5 anos depois do que a gente terminou acompanhando no primeiro livro, volta pro ano zero, e acho que, pelo que eu já dei uma olhada aqui no começo, ele vai contar outros períodos dessa história também. Então, estou gostando por enquanto. Essa é uma história que eu gosto pra caramba, gente. Eu acho que tem um quê de histórias de vampiro com zumbi, sabe? Eu não li Eu Sou a Lenda, mas eu assisti o filme que já me falaram que é bastante diferente. Depois que eu terminar a trilogia, eu vou até ler Eu Sou a Lenda pra poder ver se é na mesma linha, mas eu já dei uma olhada na sinopse, parece que sim. E o filme também, por mais que tenha, né, diferenças, já vi o pessoal falando que não tem nada a ver, esse livro tem meio tom do filme Eu Sou a Lenda, tá? Só que não é só uma pessoa. Enfim, aguardem cenas dos próximos capítulos, é claro, gente. Quando eu terminar, eu vou soltar a resenha pra vocês aqui, porque essa é uma trilogia que eu vejo pouca gente falando, mas que eu vejo muita gente com vontade de ler e pouca gente começa. Então, assim, a gente precisa incentivar as pessoas a lerem A Passagem, porque o primeiro livro é muito bom. O segundo eu tô gostando bastante, assim. É uma trilogia que precisa ser mais lida, mais falada. Teve uma adaptação aí pra série que, assim, eu ainda não entendi muito bem o que aconteceu com a série. Se ela fracassou completamente a audiência, ou se eu não me engano, essa série foi feita pela Fox. E aí a Disney comprou a Fox. Então, eu não sei se foi isso que cancelou a série de repente, não sei. Mas, enfim, é isso. Eu queria uma adaptação pra série, porque, assim, filme ia cortar bastante coisa. Então, alô, dona Netflix, tá? A Passagem, tá? Querendo aí uma segunda chance de adaptação, porque é uma história que as pessoas precisam falar mais, e é uma história que eu sei que, assim, as pessoas vão gostar, gente, porque a gente adora uma história de fim do mundo, de pandemia, de epidemia, sabe? A gente gosta dessas coisas, a gente tá vivendo uma e não está legal, mas a gente gosta dessas histórias, né? Fazer o quê? Vai entender o ser humano. Bom, pessoal, é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários quais foram as leituras que vocês fizeram no mês de outubro. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos, estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.